Deus e o Universo. Pietro Baldi. Prefácio. Numa grande reviravolta da minha vida e da vida do mundo, nasceu este livro, subitamente, como uma explosão. Foi escrito em 20 noites, pouco antes da Páscoa de 1951, aproveitando-me de uma bronquite que me forçava ao repouso, furtando-me ao trabalho diurno normal, necessário para a manutenção de minha família. Escrevi-o sob intensa febre, que facilitava a elevação do potencial nervoso, na solidão gelada de Gubbio. Como aqui está registrada, a visão me apareceu, em 20 etapas ou capítulos, nos imensos silêncios daquelas longas noites hibernais. Qual explosão de pensamento e de paixão! Este livro não poderia revelar-se a não ser a aproximação da semana da Páscoa, após um longo e íntimo tormento preparatório. Sob a exposição fria e racional, que pretendeu, sobretudo, ser fiel às visões, oculta-se e arde essa paixão, a ânsia do inexplorado, o terror de debruçar-se sozinhos sobre os abismos dos maiores mistérios, a imensa festa da alma pelo conhecimento obtido. No esforço aqui dispendido para galgar os últimos cimos, como coroamento da obra, há como que uma vertiginosa desesperação da alma, que se sente perdida e desfeita diante do lampejo de uma concepção que não é sua, que dardeja sobre ela, ofuscando-a e arrebatando-a para os vértices do pensamento, onde tudo se faz uno, e para os vértices das sensações, onde alegria e dor se unificam no imenso espasmo de êxtase. Este livro, que não é meu, apareceu assim como um relâmpago, para trazer a solução dos problemas últimos, em meio a uma humanidade descontrolada, delirante com os sofismas e os requintes da decadência, neste momento em que a história está procedendo à liquidação da velha civilização europeia. A hora é apocalíptica, porque é a hora da justiça quando todas as almas e os valores da humanidade devem ser joeirados, de uma forma implacável, a fim de que tudo que não seja vital se incinere. Estamos asfixiados por montanhas de falsidades e a vida se rebela porque está faminta de verdade. E a verdade deve ser dita a qualquer custo, pois que o mundo em breve será sacudido pelos alicerces. Ela deve ser dita antecipadamente, de uma forma clara, simples e una. Urge lançar a semente da ideia que deverá reger o novo mundo do terceiro milênio, aquele que ressurgirá da destruição do atual. Este é o 10º volume desta obra, que agora, depois de haver superado infinitos obstáculos, transborda pelo mundo e, de puro sistema de conceitos, está se transformando em vida. O milagre, predito com exatidão, ainda que proibido, torna-se realidade. O milagre consiste em que um homem sozinho, pobre, cruciado de dores, votado à renúncia e esmagado sob o peso de um árduo trabalho, consiga sobrepujar tudo isso e lançar uma ideia ao mundo. É que, em geral, onde existe o que, humanamente, por inexplicável, se chama milagre, está Deus e, onde Deus está é possível chegar-se até aos fundamentos. Há 40 anos luto com esta certeza e os fatos de cada dia mais a confirmam. Em breve surgirão os volumes 11º e 12º. Aqui já estão lançadas as suas bases. Desta maneira, uma obra completar-se-á pelo trabalho penoso e íntimo de um homem, a fim de que o mundo possa afinal, enxergar claro todos os problemas e, assim ser levado, unicamente pela via da razão e do utilitarismo, a uma vida mais honesta e justa e a fim de que a fé seja demonstrada, fazendo-se a paz entre ideias e homens. Quis, por isso, interrogar, por meio de recente contato direto, os povos mais jovens das Américas. Encontrei-os preparados para compreender melhor as nossas ideias do futuro do que a velha Europa. E, graças a isso, agora tampouco devemos preocupar-nos se a difusão destas ideias que se faz aqui com mais lentidão e se as edições em italiano se vão tornando cada vez mais lentas, em face das dificuldades sempre crescentes do ambiente. Essas dificuldades locais não mais conseguirão conter a divulgação da obra que se desenvolve no mundo.
O importante é que tudo seja logo escrito e publicado, não importa onde. Outras gerações, depois, após outras provas, virão e compreenderão. Na sua última missiva, na primavera de 1951, Albert Einstein assim me escrevia de Princeton. NJ, a propósito do 8º volume da obra Problemas do Futuro, que mais dizia a respeito à sua especialidade. I have studied part of your book and have admired force of the language and vast extension of your interest. Estudei parte do seu livro e admirei a força de expressão e a vasta extensão de seus objetivos. Mas o presente volume está construído em outro terreno, a que podemos chamar teológico, além da ciência atual. Por isso é mais vasto do que o primeiro livro, a grande síntese, que ele encerra, como seu momento, desenvolvendo-se em um campo que a visão de a grande síntese encarando apenas o nosso universo atual, não podia atingir. Com o presente volume pode dizer-se estar exaurido o ciclo dos grandes conceitos básicos, atingindo-se a solução dos máximos problemas. Possivelmente depois deste esforço de racionalismo cerrado, o 11º volume, por compensação, deverá assumir característica oposta, ou seja, de vitória da vida no espírito. Através da vida tenho caminhado, caindo e levantando. Através dos meus escritos tenho caminhado por uma longa senda de fadiga e de fé. Quantas etapas superei! O meu pensamento desenvolveu-se através de inúmeros conceitos e a minha paixão amadureceu de tanto sofrer. Ao fim de tanta ansiedade de alma e de coração, não restará mais que uma palavra, a última de tantas que foram ditas, Cristo. Sobre esta palavra, que é a síntese suprema do conhecimento e do amor, eu me reclinarei satisfeito e feliz, para morrer. Satisfeita como quem, superando todas as ilusões humanas, reencontrou a verdade absoluta. Feliz como quem, vencendo todas as dores humanas, reencontrou a sua suprema alegria. Do 4º volume, Ascese Mística, 1939. Aventurar-se em um terreno teológico poderá parecer excessiva audácia. Mas, eu não pude escolher o tema das visões, que apenas registrei. Ademais, era necessário resolver tudo, também os problemas últimos, a fim de que o sistema se completasse. Afinal, porque o teológico deve ser um terreno proibido. Porque a indagação deve furtar-se aos cimos máximos e impor-se eternamente o mistério. Porque relegar ao museu das coisas mortas certos problemas, apenas porque hoje se acredita na ciência que sabe fazer descobertas úteis e não é capaz de formular tais questões. Deveremos, então, cancelá-las de nossa mente. A pesquisa da verdade, feita com sinceridade, com fé e com respeito, não tem sentido de culpa. Possuímos inteligência para usá-la e esforçamo-nos honestamente para compreender, até onde for possível, tem mais valor do que a dormência passiva da crença. Além do mais, se o mundo e as religiões progrediram, isto se deve à paixão de conhecimento que almas sedentas e isoladas cultivaram com o próprio risco e grande tormento. A este propósito, permitimos-nos citar algumas páginas de Giovanni Papini. Cartas do Papa Celestino VI aos Homens, páginas que ninguém taxou de heterodoxia. Por que a divina teologia é hoje tão pouco popular entre os homens? Porque a ciência suprema, a ciência de Deus é hoje ignorada, mesmo pelos não ignorantes. Porque a vemos relegada, sobretudo em nossa igreja, às classes dos seminários e aos estudantes dos mosteiros. Que aconteceu? Não aflige a vossa alma a dúvida que de tão funesto desinteresse a máxima culpa vos cabe. Interrogai a vossa consciência e respondei com franqueza cristã. A responsabilidade desse abandono não é inteiramente vossa, mas é, antes de mais nada, vossa. As grandes coisas jamais são vencidas pelas adversárias, mas pela fraqueza e infidelidade dos seus divulgadores. Que uso fizestes, de muitos séculos para cá do patrimônio sobrenatural que vos foi confiada?
porque permitistes que outros tenham tomado seu lugar na atenção dos pensadores. A verdade, dolorosa verdade, é que a vida ardente e criadora do pensamento se afastou de vós. Depois de S. Tomás, não fostes capazes de construir uma nova e poderosa síntese teológica. De há muito tempo não aparece entre vós um gênio que saiba, como os crânios escolásticos, conduzir a meta única por novos caminhos. Não soubestes acrescentar uma nova prova da existência de Deus, depois das apresentadas por S. Anselmo e S. Tomás. Não soubestes oferecer uma ideia mais profunda da redenção depois de Duns Scotti, e não soubestes verter o vinho eterno da verdade em odres ardentes, em cálices de cristal mais puro. A escolástica decaiu pelos excessos de sutilezas verbais e pelo pedantismo sofístico dos ocamistas. Vós a depositastes decomposta no féretro lúgubre da repetição. Há séculos vós, teólogos, não sois mais que compiladores de sinopses, manipuladores de manuais, registradores de lugares comuns. Não sois mais do que entendiantes comentadores, glosadores, exumadores, postiladores, ruminadores de antigos textos venerados. Não vos haveis de que os alimentos requintados em demasia despertam aversão aos mais golosos, e de que as comidas remexidas nas velhas panelas de barro e com os mesmos condimentos, acabam saturando os mais pacientes paladares. Cada século possui a sua linguagem, os seus apetites, os seus sonhos, os seus problemas. Vós parastes o relógio da história no século XLV e continuais a servir uma sempiterna sopa aos dóceis candidatos ao sacerdócio, sem dar atenção aos cristãos que estão fora das portas claustrais e que já agora estão habituados a cepipes mais apetitosos e saborosos. Essa inapetência obstinada, que já dura alguns séculos, será devida somente ao gosto pervertido e gasto dos leitores modernos ou, também, se não mais, a vossa fastidiosa mediocridade de capciosos repetidores. Se entre vós existisse uma estrela de primeira grandeza, bem elevada sobre o horizonte, todos a veriam e a procurariam. Mas não passais de círios mortiços que a grande custo iluminam as trevas dos oratórios. Os antigos e majestosos infólios dos teólogos dormem um poeirento sono entre almofadas de pergaminho e pele, nas estantes carcomidas das bibliotecas, onde de raro em raro os leigos vão despertá-los. As obras dos teólogos modernos são prontuários para uso interno dos clérigos, ou áridos tratados. Mas pode a ciência de Deus, se quer reconquistar o afeto dos desatentos e dos desviados, permanecer sempre sobre os fundamentos e nas portinholas do século XIII? Não poderá também a teologia, como todas as ciências, apresentar avanços e progressos? O próprio S. Tomás de Aquino não pareceu revolucionário em seu tempo, a ponto de suscitar oposições e provocar condenações? Existem, ainda, nas Escrituras, revelações maravilhosas que se poderia mais amorosamente desvelar. Não é verdade que tudo tenha sido dito e que tenhamos de ser porta-vozes dos mortos. Cada século avança no caminho do Espírito e possivelmente se verá, no futuro, uma teologia de fulgor tão brilhante, que, a por nós herdada, não obstante a sua admirável arquitetura, parecerá, aos venturosos cristãos da futuro, pouco mais que um esboço, isto é, julgá-la como os titãs da escolástica julgaram os primeiros sistemas doutrinários dos pais da Igreja. O gênero humano e o povo cristão foram educadas por graduações e por isso quem ousará estabelecer confins de tempo aos designos divinos e aos esforços humanos? Espero com fé uma outra idade de ouro da nossa ciência, novas iluminações de santos, novas intuições de poetas, novas interpretações de doutores farão a teologia, como em tempos de antanho a dominadora dos espíritos superiores. Mas é necessário que vos afasteis, teólogos, das batidas estradas da repetição, da mecanicidade silogística,
do pedantismo verbalístico e formalístico que tresanda demasiado arranço, e mofas narinas modernas. Saia algumas vezes ao ar livre, não desdenheis de aprender alguma coisa com os não-teólogos. Hoje que estás bocejando no mar morto da indiferença e da monotonia, exorto-vos a ousar. Nas palavras da revelação podem-se encontrar novos sentidos, possivelmente mais profundos do que os que já se encontraram. Aos dogmas, a esses dogmas pode-se chegar por novas vias, anda mais firmes do que as das velhas estradas. Ponto. Dos homens de estudo e de engenho dependem sempre, em última instância, as opiniões e os pendores das multidões. Se conseguirdes reconquistar as aristocracias do espírita, vereis, logo depois, que os povos as seguirão. Bastaria uma inspiração audaz e feliz para fazer convergir de todos os lados os sequiosos. Muitos têm sede hoje. Assim falou Papini. Transcrevemo-lhe as palavras apenas porque, ditas por ele, catolicíssima, encontram receptividade na Itália, enquanto ditas por nós, seriam condenadas como heresia. Embora este livro, por necessidades editoriais, deva vir a público primeiro em português, no Brasil, daqui em italiano, na Itália foi ele, todavia, escrito à Itália, levando em consideração as diretrizes do pensamento europeu, que não são idênticas às brasileiras, levou-se, assim, em linha de conta, sobretudo ao pensamento católico, foram-lhe, todavia, acrescentadas algumas páginas no Brasil, para que com imparcialidade e universalidade, se colocasse também diante da pensamento espiritualista e espírita. Com respeito a este último, podemos afirmar, aos que temam que este livro fuja ao seu ponto de vista estritamente ortodoxo, que ele pode constituir uma das maiores provas da reencarnação. Realmente o sistema aqui exposto admite e prova que houve uma criação única de espíritos. Estes, justamente por motivo da queda, primeiro, através da fase de descida, involução, e depois, no decurso da fase de subida, evolução, devem, sempre os mesmos filhos da criação única, enfim das vezes reencarnar-se na matéria, que é filha da queda, para espiritualizá-la novamente, através das provas e da dor, para que tudo retorne e reintegre em Deus. Uma grande vida eterna, qual foi na origem, fragmentada no queda em inúmeras vidas e mortes sucessivas na matéria, é elemento necessário e fundamental do sistema. É a imprescindível condição do processo evolutivo. O sistema é todo sustentado pela ideia reencarnacionista, que tão firme se abriga no coração dos espiritistas. Esta teoria encontra aqui, mesmo quando explicitamente nela não se fala, uma confirmação, uma prova, uma demonstração. Sem ela, cairia o sistema exposto neste volume, como cairia a grande síntese e também toda a obra. E se o leitor encontrar aqui conceitos que não são os habitualmente repetidos, recordará que sobre o problema teológico propriamente dito a doutrina espírita ainda não pronunciou em definitivo, pois é uma doutrina em desenvolvimento, aberta sempre a novos aperfeiçoamentos que a amadurecem e a fazem evoluir sempre mais. Na noite de 9 de maio de 1932 eu registrava, por via da inspiração, uma mensagem particular para Mussolini que lhe foi entregue na tarde de 5 de outubro do mesmo ano. Ele a leu e agradeceu, através de autoridades governamentais. Tudo está documentado, mesmo na imprensa. Eis algumas frases da mensagem. Trata-se de ajudar o nascimento da humanidade nova, que surgirá do convulsão do mundo. Evita, com todas as tuas forças, qualquer guerra. Não é razão humana que passa a justificar hoje uma guerra que, com os odiernos meios de destruição, significaria uma tal catástrofe que poderia assinalar a fim da civilização europeia, através da invasão asiática e impeliria, enfim, a civilização a emigrar, depois de tremendos cataclismos, para as Américas. Outras mensagens, depois transmitidas, diziam:
Entre outras coisas, o que se segue. Ponto. O momento histórico está maduro para grandes acontecimentos. O momento histórico chegou, porque hoje fala a dor. O momento histórico é grave, porque a dor falará ainda tremendamente, como jamais falou. A civilização europeia, que é civilização cristã, ameaça ruir-se. A presente tranquilidade, operante, é a calma que precede as grandes tempestades. O mundo hoje joga tudo e por tudo. Estava-se assim em 1932, bem distante das condições mundiais que somente hoje começamos a ver claramente e que nessa ocasião foram previstas com exatidão. Para quem tem olhos para enxergar, o plano de Deus é evidente. É vontade sua que no ano 2000 deva surgir uma nova civilização do Espírito, em que o seu Evangelho seja vivido seriamente, a fim de que Cristo não se tenha sacrificado em vão, e esta hora chegou, já anunciada há 20 anos pelo que foi mencionado e por outras mensagens já publicadas. Pode-se atingir esta meta por duas vias: corrigir-se espontaneamente, pela mudança de psicologia, inteiramente integrada no amor evangélico, ou então continuar a trajetória iniciada, com uma guerra que poderá destruir o hemisfério norte e a sua civilização. Em qualquer caso, o plano de Deus se realiza. No primeiro, por compreensão rápida de seres inteligentes; no segundo, por compreensão lenta dos seres involuídos, através da dor que sabe fazer compreender por todos. A humanidade padece a doença do materialismo e agora caminha para a mesa cirúrgica. No ano 2000, Deus terá completado a operação. A bomba atômica será instrumento de liquidação da civilização materialista que a produziu. A destruição bélica, se essa for a via que o mundo escolher, será obra de Satanás, que terá incumbência, assim como a traição de Judas preparou a redenção, de preparar a nova civilização do Espírito. E a hora chegou, e a fim de que a humanidade, com o terceiro milênio, entre no seu terceiro dia, aquele em que Cristo ressuscitou. Cristo que afirmou que reconstruiria o templo em 3 dias. Assim a velha civilização materialista deve ceder lugar a uma nova civilização do tipo oposto. Desta forma, se a humanidade não for suficientemente inteligente para compreender, será a própria guerra que, destruindo um pouco de tudo, lhe ensinará que ela não constitui o meio adequado para resolver os problemas. Esta será a maior descoberta do século. O tipo biológico e condutor de exércitos, o ideal nietzscheano do homem da força, cada vez mais desacreditado hoje, já surge como um tipo falido, e uma nova guerra o sepultará definitivamente no reino passado do involuído feroz. O novo homem de comando, assim como a classe dirigente, deverá ser cada vez menos guerreiro e cada vez mais inteligente, até a plena espiritualidade. Neste momento histórico, nasce o presente volume, terminado na Páscoa de 1951. Logo após os 2 volumes, Problemas do Futuro e Ascensões Humanas, completados na Páscoa de 1950. Estamos nos 2 primeiros anos da segunda metade do nosso século, no qual se decidirá a sorte do mundo para o futuro milênio. É neste momento que a grande síntese é ampliada e aperfeiçoada até o terreno teológico. E, após ter atingido nos 2 volumes acima mencionados a solução de problemas parciais mais próximos a nós, aqui é oferecida a solução dos problemas máximos, de modo que se lance luz sobre tudo, já que o mundo deverá prestes seguir nova orientação e necessita, assim, de um modo absoluto de novas e completas concepções, por meio das quais possa avançar. Para isto é indispensável um sistema de conhecimentos que resolve e esgote todos os problemas até os fundamentos. Para que se possa ter uma orientação até a realidade da vida, pois necessário também resolver os problemas últimos, reservados à teologia, hoje negligenciados como inúteis pelos espíritos adormecidos do materialismo. Na introdução do livro Problemas do Futuro, explicamos que a terceira trilogia, da qual este volume,
O 10º, constitui o segundo termo, é a trilogia da sublimação. Quanto à primeira trilogia foi a da explosão e a segunda, a da assimilação. Assim, após o primeiro momento de simples espontaneidade inspirativa, superado o segundo, de introversão reflexa, assistimos aqui agora ao desenvolvimento do terceiro momento em que, por meio de uma maturação cada vez maior, os motivos da primeira trilogia são retomados, desenvolvidos e potencializados em uma compreensão crescentemente profunda, elaboração pela qual eles se completam e consolidam definitivamente. É assim que o volume Problemas do Futuro retoma e aperfeiçoa a parte inicial, filosófica científica de A Grande Síntese, enquanto o volume seguinte, Ascensões Humanas, retoma e aperfeiçoa o problema social, biológico e místico, desenvolvendo teses apenas acenadas em A Grande Síntese. Mas, a fim de que o plano do conhecimento desenvolvido em toda a obra pudesse ser executado, urgia completar a concepção de A Grande Síntese que encara o universo em função do homem, enquadrando-o em uma concepção ainda mais vasta, que encara o universo em função de Deus. Se esse livro nos dizia como é construído o universo, era necessário explicar por que ele é assim construído, a não de outro modo. Era indispensável contemplá-la não mais apenas em relação ao homem, mas em relação aos fins supremos da criação. Impunha-se ultrapassar os confins de nosso universo para imergir no pensamento de Deus transcendente, que está além de toda a sua criação, por nós contemplada. Era imprescindível alcançar a solução dos problemas últimos, diante da qual a mente deve conter-se saciada e assim ascender até a fonte de tudo, as causas primeiras de que tudo deriva. Para tocar o extremo limite do conhecimento, era forçoso subir até o plano teológico, de modo que a visão de A Grande Síntese assim fosse compreendida e colocada no seu justo lugar, na mais vasta visão de Deus e universo. O primeiro livro parte da Gênese para alcançar o homem, no segundo se contempla o pensamento e a obra de Deus. Mesmo antes da Gênese se atinge a solução última do problema da ser até as confins do espaço e do tempo, onde a criação terá atingido as suas metas. Tudo isto confirma o caráter continuamente ascensional de toda a obra, que agora supera as últimas etapas da sublimação. O próprio método de recepção se faz mais completo e profundo e a intuição conceptual e inspirativa torna-se visão orgânico que resolve os últimos problemas da ser nos braços de Deus. Mas, nestas primeiras etapas da terceira trilogia, da sublimação, quer, antes, no terreno científico, como depois, no teológico, a ascensão, assim retomada, mantém-se sempre no plano racional. Que forma tomará ele no terceiro volume, última desta terceira trilogia? A visão se lançará ainda freneticamente para frente, perdendo qualquer contato com a forma mental humana. Tratar-se-á, então, não mais de sublimação racional, de intelecto, mas de sublimação mística, de um incêndio do sentimento. Será possível levar ainda mais adiante os assomos deste, surgidas nos volumes precedentes. Não sabemos ainda se a maturação poderá alcançar novos cimos. Mas, sem ter atingido e transposto estes, como poderemos chegar ao último vértice, Cristo? Não podemos saber porque ainda não vivemos essas maturações. Mas, é certo que as trajetórias já estão traçadas, tanto na vida do indivíduo, como no do mundo, tudo devendo prosseguir e amadurecer. O tempo assinala, com o seu inexorável ritmo, o desenvolvimento dos destinos. Assim, esta grande tarefa encaminha-se para o seu término. Encontramo-nos nos últimos registros sempre mais altos, sempre mais distantes do inferno terrestre. Superando sozinho montanhas de obstáculos, consumiu-se uma vida, mas amadureceu uma alma. Martírio de um homem, mas que se enxerta no martírio do mundo, porque une a lei para todos. Se quisermos redimir-nos não resta senão a cruz de Cristo. E hoje, queira ou não, também a humanidade nela está pregada para sua redenção.
Cristo fez a sua parte. Agora toca-nos fazer a nossa, acima de todas as tempestades, impassível. Deus observa e aguarda. A grande força do Evangelho está no fato de que ele jamais é superado, pertence ao futuro e, por isso, não envelhece. Está no fato de que ele constitui um ponto de chegada e não de partida. Frequentemente, é necessária toda uma geração para compreender um livro. A grande síntese só começará a ser compreendida pelo mundo depois de 20 anos. Somente uma nova geração compreenderá toda esta obra. Entre mentes, resta quem a escreveu o último encargo conclusivo de acompanhar sua difusão no mundo. Depois, após a longa e exaustiva jornada, o repouso em Deus. Mas, somente assim, vivendo para o bem, vale a pena viver. Agora que esse ciclo volve ao seu fim, podemos ver que tudo se desenvolveu com a calma das coisas pré-ordenadas por uma vontade superior, segundo um plano em que cada momento está no seu lugar, na sua justa posição, ainda quando se defronta com obstáculos e quedas. Estas três trilogias se desenvolvam, assim, segundo o ritmo de um esquema muito mais vasto, o dos 3 dias após os quais Cristo ressurgiu e o desenvolvimento da sua ideia nos milênios. A primeira trilogia, explosiva, corresponde, pois, à primeira fase do cristianismo que avança no ímpeto de fé dos mártires. As próprias mensagens espirituais, com que se inicia a obra, surgem nos primeiros 3 anos que vão do Natal de 1931 à Páscoa de 1933, e continua com o 19º centenário da morte de Cristo. Depois a Igreja se consolida na Terra, após 3 séculos de perseguições, com o ato da Constantino e o decorrente reconhecimento oficial, da mesma forma que a grande síntese, logo após as mensagens, lança as bases científicas do sistema, partindo da matéria. Tudo isso no princípio da primeira trilogia, como do primeiro milênio. A segunda trilogia, a da reflexão e da assimilação, representa o segundo milênio, em que a ideia de Cristo é racionalmente desenvolvida pelos pensadores, assimilada em parte pelos povos, incorporada aos hábitos e instituições. Mas, Cristo ainda dorme no sepulcro. A terceira trilogia é da sublimação e ressurreição no Espírito. Cristo ressurge. No terceiro dia o templo é reconstruído. No terceiro milênio começa a atuação do Evangelho, até agora à espera, na vida coletiva. Avizinha-se o pré-anunciado reino de Deus, entramos-lhe a fase da luz e do triunfo. Assim, no terceiro milênio, o mundo se unificará em um só rebanho sob um só pastor, Cristo. Não há dúvida da que é estranha esta impensada coincidência, seguramente não preparada, pela qual este ritmo de 3 elementos se repete e retorna do período trienal das mensagens, fase preparatória, para estas 3 trilogias da obra, do ritmo da ressurreição no terceiro dia e reconstrução do templo, ao dos 3 milênios em que o cristianismo se afirma, primeiro na matéria, segundo na razão, terceiro no espírito. Dante também se fundiu neste ritmo, na Divina Comédia. E a terceira trilogia nasce na Páscoa da Ressurreição de 1950, Ano Santo, centro do século, e se orienta para Cristo. Mas toda a obra não passa de um anúncio e de uma preparação, porque na alvorada do terceiro milênio Cristo romperá a pedra do sepulcro e ressurgirá triunfante. E a humanidade ressurgirá com ele. Gubbio, Páscoa de 1951. 1. Como fala a vida? Escutemos a história de um homem que ouvia vozes de todos os seres e com eles conversava. Um dia, o vento enfurecia. E esse homem lhe falou: cala-te, não vês que danificas a vida? Arrancas as árvores, matas os animais, ameaças as pessoas, modera a tua corrida. Ninguém te impede de andar e, com um pouco de calma, chegarás da mesma forma ao teu objetivo, sem causar danos. Na terra,
Não existi somente tu e os demais elementos. Há, também, a vida das plantas, dos animais, dos homens. Há lugar para todos, tanto para ti como para eles, porque todos devem viver. Ah! O vento não podia ouvir a voz nem compreender os conceitos, não sabia responder. Entretanto, o vento não é coisa morta. É energia, movimento, tem um corpo físico, embora gasoso, é vida. Há, na profundeza de todas as coisas, um oculto pensamento que elas ignoram que lhes guia a existência, até nas formas mais simples das combinações químicas e movimentos atômicos. À medida que o ser sobe na escala da evolução, vai tomando pouco a pouco consciência desse pensamento. Aquele homem sabia ouvir interiormente a voz desse pensamento, que, através do vento, como se ele falasse, lhe respondeu: é fatal que eu assim haja, porque fui feito assim e porque fatal é a força que me impele e arrasta. Sou a expressão que veste essa força e outra coisa não faço, se não exprimi-la porque ela é todo o meu eu. Quando ela quer e diminui o impulso, também eu paro, tornando-me carinhosa aragem para as plantas, os animais, os homens, para tudo o que chamas vida e que desconheço. Sou surdo e cego no plano em que falas. Não sei o que seja sentir. Para mim somente o movimento é vida. Quando me falas das experiências desses seres, não sei o que estás dizendo. Não compreendo o mal que tu lamentas que eu faça, como seja arrancar e matar. O homem replicou: mas, por que não compreender? E a voz da vida respondeu: o fato de não compreender é alguma coisa de que tens conhecimento para que fales dela, mas de que eu não tenho, pelo menos para as coisas que dizes. Só conheço o que diz respeito à minha existência, somente a ela e não às outras. E como aparentas compreender mais que eu, não entendes que não posso conhecer mais que a mim mesmo. Também tu, conquanto mais adiantado do que eu, não podes conhecer mais do que a ti mesmo. Vê bem, só tenho uma alma elementar, mecânica, sem direito de escolha, sem responsabilidade e sem outras coisas a que dás nomes que ignoro. Sou apenas um cálculo de forças, uma fórmula dinâmica, uma férrea concatenação de causa e efeito, como dirias. Cabe a ti, que tens o que não tenho, a inteligência, como a denominas, estudar a minha realidade, que podes penetrar em sua estrutura e significado, coisas minhas que certamente existem e das quais eu nada sei, mas a que obedeço naturalmente. Ignoro quem o saiba por mim. Apenas obedeço. A ti cabe estudar e compreender-me, porque te sou inferior, não me cabendo penetrar-te, porque me és superior. E para evitar o que chamas de males, ignoro o que dizes que eu faço, para salvar deles os seres de que me falas, compete-te a eles, que me sois superiores, aprenderdes a defender-vos, não só porque sabeis mais que eu, senão também porque interessa a vossa existência e não a minha usar os meios necessários de cautela. Cada um deve aprender a sua lição, vivendo eu, a minha, vós, a vossa. E já que tendes à disposição mais recursos do que eu, deveis aprender coisas mais complexas e difíceis. Pareço estar na ociosidade? Se me agito sempre, é porque também tenho meu trabalho a fazer e as forças, que são a minha alma, devem resolver problemas e aprender soluções, transformações e equilíbrios que ignorais e que têm a sua função na harmonia do todo em que estais e de que tenho necessidade. Tenho a minha função, que cumpro, na ordem das coisas. Não me podeis pedir mais. Em seguida, o vento retomou a sua corrida, que era a sua expressão de vida, e, sibilando, se elevou aos espaços. O homem voltou-se então para uma planta que, cheia de folhas e de espinhos, havia invadido todo o espaço livre ao sol, sufocando as plantas vizinhas, e lhe disse: por que és assim egoísta e malvada, prejudicando os teus semelhantes vizinhos, para que tu sozinha possas viver? Malvada, egoísta. Respondeu a planta e continuou: que significam estas palavras?
E natural que eu cuide apenas da minha vida, da mesma forma que os outros só cuidam da sua. Não tenho que viver. Possuo o mesmo direito que os outros. Por que deveria preocupar-me com eles, se não se preocupam comigo? Por que evitar sufocá-los, se eles estão sempre prontos a fazer isso contra mim, em seu proveito? Se possuo os meus acúlios, é porque por mim mesmo aprendi a formá-los, a fim de que os animais não me comam em mãos como as tuas não me arranquem da terra. Como poderia agir de outra forma para defender-me e para fazer-vos compreender o meu direito de viver, senão através do vosso dano, único ao qual sois sensível? Se quiser viver, esta defesa é necessária. Por minha conta tive de aprender que não me resta outro modo de viver. Tudo isto foi o que a vida, com a sua dura escola, me constrange a aprender, e tu sabes que todo ser deve aprender a sua lição. O homem acrescentou: mas, por que não procuras compreender, além da tua vida, também a vida dos teus semelhantes, para que haja lugar para todos e todos possam viver? E a voz da vida respondeu: mas, compreenderão porventura, os outros a minha? Somos inimigos, rivais. O lugar ao sol existe para os vencedores. A vida certamente se defende, mas através do meu trabalho, pois devo aprender a vencer por mim mesma. Essa é a lição que a vida me impõe. Não existem em meu mundo o que chamas piedade e bondade. Há somente a fé e a justiça do mais forte. Este é o melhor entre os de seu nível, sendo justo que ele vença. Se me transportares para um ambiente protegido, então eu me domesticarei e perderei os espinhos. Mas, assim civilizada, eu me enfraqueço e, se me abandonares, morrerei. Desta forma, vês que a minha rudeza é necessária e obrigatória, pelo menos enquanto eu estiver entregue a mim mesma. Cabe a ti, que te encontras em nível superior e possuis meios para melhor compreensão, e não a mim, fazer com que existam no mundo piedade e bondade. Executo honestamente a minha parte de trabalho no organismo universal, produzindo a síntese química da vida do mundo inorgânico. O resto exorbita o meu labor. Cumpro assim a minha função na ordem das coisas, evidentemente no meu nível. Não me podes pedir mais. O homem se voltou, então, para um animal que avidamente espreitava a presa, dizendo-lhe: por que este assalto contínuo? Vós, animais, sois superiores às plantas, tendes liberdade para correr e voar, possuís olhos e ouvidos, tato e olfato, muitos sentidos e possibilidades desconhecidas pelas plantas. Por que permaneceis sob a lei feroz desta, que vos é tão inferior? E a voz da vida replicou: se nós somos superiores à planta, e mais coisas podemos perceber, não temos, porém, liberdade para agir. A nossa vida acumula experiências sensórias, mas não temos, como tens, as que chamas de experiências morais e espirituais. Não somos livres para escolher, devendo seguir fatalmente a lei que nos impele sempre nesse caminho, fazendo-nos agir assim. Nós nos alimentamos, procriamos, vivemos quase mecanicamente, como quer uma lei que desconhecemos. Esta é toda a nossa vida e outra não conhecemos. Que pretendes acrescentar? Esta é a nossa experimentação, é a lição que devemos aprender. Dessa forma, tudo vai bem para nós. Estando em plano mais elevado, podes viver assim. Se nos levares para vivermos contigo, poderás modificar-nos, domesticando-nos. Todavia, permanecerás sempre distante, porque não podemos seguir-te. Em seguida, o animal fugiu em perseguição da presa, seguindo cegamente o seu instinto. O homem voltou-se, então, para um seu semelhante e lhe disse: eis finalmente um igual a mim. Resumes todos os seres com que tenho falado até agora. Tens as férreas leis físicas do vento, a sabedoria vegetativa da planta, os sentidos e o instinto do animal, além de uma qualidade nova, a tua liberdade de escolha, o mundo moral com as suas consequências. Tu, que dispões de tudo,
porque não és perfeito, porque caís em culpa. O homem respondeu: caio, porque não sou perfeito. Se peco, é exatamente porque possuo uma qualidade nova. Sou livre, tenho responsabilidade e o direito de escolher. O animal é mecanicamente sincero na sua ferocidade e não peca, pois que não dispõe de liberdade, não compreende e não pode escolher. A sua visão não se eleva acima de sua lei, simples, quase mecânica. Eu a domino porque vejo de mais alto, mas ele está encerrado nela. Menos sujeito a errar, é um autômato movido por uma mais profunda sabedoria, que não é sua, mas que tudo sabe. Devo aprender a manejar uma potência diversa, diretora, o que implica lutas que o animal ignora. Devo viver a lei de Deus, não como cego instrumento constrangido por impulsos íntimos, através dos quais a lei se faz presente, mas devo vivê-la por livre escolha para assim chegar a compreender a lógica e a bondade dessa lei, dessa maneira, tornar-me consciente dela. Esta é a minha experimentação e, se cada um tem a sua lição, esta é a lição que devo aprender. A lei é única para todos, mas é diverso, segundo os planos evolutivos, o conhecimento que o ser atinge dela. Os elementos, a planta, os animais, aplicam-lhe em graus diversos, sem nada saber a seu respeito. Só um homem consegue conhecê-la, para livremente segui-la, depois de ter tomado consciência dela, um instrumento, espontâneo executor, porque compreendeu que só nessa ordem está o seu bem e a felicidade. A minha vida é dura e difícil, repleta de fadigas e esforços, de abismos que a mecânica do instinto ignora. O animal obedece cegamente, até a brutalidade, às leis da fome e do amor e não pode superá-las. O homem, mesmo sentindo-as prepotentes, como as sente o animal, tem pela superior natureza humana, possibilidade que ele não possui, de sobrepor-se-lhes e subjugá-las. Pode completar a catarse biológica ignorada pelo animal, do herói, do gênio, do santo, do místico, que o conduz a um plano de vida ainda mais elevado, no qual as conhecidas características da animalidade são subjugadas e vencidas. Se no homem ainda sobrevive a besta, já existe em germe o anjo. O homem sofre luta justamente para desenvolver esse germe e tornar-se anjo. Essa é a fase evolutiva que me compete viver. Se, por isso, eu posso criar muito mais do que o animal, porque sou livre e também sofrendo posso aprender muito mais do que ele, através de lições que de modo nenhum ele pode conhecer. Enquanto a sabedoria do animal consiste em aguçar os sentidos e as possibilidades físicas, e nisto está toda a expressão de sua vida, eu aguço os sentidos, os meios morais e espirituais, cuidando cada vez mais destes últimos. Quando o animal tiver conseguido ver e ouvir de mais longe, a farejar com maior delicadeza, para assim vencer com meios cada vez mal perfeitos a lula pela vida, terá assim aprendido completamente a lição. Eu terei aprendido a minha somente quando tiver conseguido ver e ouvir com maior bondade e justiça para todos, para vencer a luta pela vida, não destruindo o meu semelhante, mas com ele coordenando-me e colaborando na ordem divina. Então o homem que ouvia a voz da vida dirigiu-se a um anjo e lhe disse: ó tu bem-aventurado que vives nos céus, distante do inferno terrestre e que progrediste muito mais do que nós, por que não nos ajudas? O animal se equilibra em sua ignorância, guiando apenas pelo instinto, parecendo estático. Mas o homem, quanto mais sobe, tanto mais adquire consciência da lei, para melhor ver que longa estrada ainda tem a palmilhar e quanto está atrasado no caminho para a meta final. E o anjo explicou: eu estou mais avançado do que tu, mas ainda muito distante da perfeição infinita de Deus. E pareço bem-aventurado e o sou de fato relativamente ao que representa a vida na terra. Pareço-te bem-aventurado, despreocupado de fadigas e lutas, mas também nós as temos e grandes, embora elas só visem ao bem. Justamente porque compreendo mais do que tu, meus deveres são maiores do que os teus.
A fatal transformação em que consiste a existência, para nós mais vizinhos de Deus, se torna uma ascensão rápida. Vivemos mais diretamente atingidos pelos raios divinos do amor, não podendo viver senão para os outros. Poderemos ser felizes, mas vimos colher na terra as vossas dores que tornamos nossas para o vosso bem, só porque assim podemos melhor sentir Deus. A nossa não é uma beatitude ociosa. Esta é a nossa experiência e, se cada qual deve ter a sua lição, esta é a lição que devemos aprender. Quanto mais subimos, tanto mais nos tornamos fortes operários, porque nos transformamos em mais poderosos instrumentos de Deus na realização do seu plano no universo. O paraíso seria um inferno se abrigasse alegrias egoístas como as vossas. Sem um trabalho permanente, perderemos as nossas qualidades e volveremos a formas inferiores de vida. Aqui fervilha o trabalho do bem, como embaixo se agita o do mal. Aqui se respira amor, como embaixo se respira ódio. E nós somos os canais do amor, que recebemos de Deus, para fazê-lo descer até vós. Ele dirige a grande harmonia da vida, a imensa sinfonia do universo, da qual nós somos as notas mais altas e vos as mais baixas. Então, o homem voltou-se para Deus e lhe falou: Senhor, agradeço-te me haveres dado, pelo teu amor, o supremo dom de existir. Tu me fizeste um eu sou, a tua imagem e semelhança, no seio do teu infinito eu sou. Assim, eu existo em ti, assim eu canto uma nota na grande orquestra do teu universo. Sou um operário, embora ínfimo da tua obra, uma célula, ainda que diminuta, do teu grande organismo. Enquanto assim orava, o homem volvia o olhar para todas as formas do ser e via as criaturas irmãs, hierarquicamente dispostas de acordo com os graus de evolução, cada qual em seu lugar no grande edifício da criação, cada uma com a sua função na ordem universal, cada elemento útil no grande organismo do todo. E a cada uma, segundo a respectiva posição, a voz da vida lhe havia falado, conforme a lei dominante no plano em que cada ser se coloca, revelando limites e deveres proporcionais. Mas contra a fatalidade de permanecer encerrado, o esforço próprio, de trabalho e dor, abre as portas, podendo o ser subir cada vez mais para a suprema glória do divino. Esta é a grande experimentação de toda a vida. Esta é a lição que cada qual deve aprender. O divino freme nas profundezas de todo ser. O espírito adormecido deve despertar para chegar até Deus. Em todos os níveis, tanto baixos quanto elevados, se revela o animador e íntimo pensamento de Deus. Então o homem sentiu que havia compreendido o universo e abriu os braços a todos os seres, cuja voz ouvia e disse: Aperto-vos todos no amor de Deus. Fundidos todos no mesmo amplexo, subi comigo, subamos unidos para ele. Voz de cima, prodigalizando amor, nós, inclinando-nos para os inferiores e ensinando-os a subir. E os inferiores aceitando o dom de sacrifício e amor dos superiores, que procuram ajudá-los a conquistar com justiça a própria felicidade. Só assim unidos em um amplexo, nós, criaturas dispersas no infinito pulverizado da forma, poderemos encontrar-nos e, refundidos em um só organismo, poderemos, através do amor, reconstituir-nos no Uno Deus. 2. O Eu Sou, esquema do ser. Caminhamos juntos à procura de Deus. Não, certamente, do Deus absoluto, para nós superconcebível na sua substância, para nós não suscetível de definição, do Deus transcendente, que é, além de toda a sua expressão. Para nós, humanos, ele é hoje o inacessível, o incognoscível, que a nossa mente não pode alcançar além da sua suprema afirmação no todo em que ele nos aparece, a qual nos diz: Eu sou. Caminhemos ao invés, à procura do Deus para nós concebível, porque imanente, expresso na forma, que nos é acessível porque sensoriamente vestido de uma expressão em nosso contingente. Eis um humilde arbusto solitário ao pé de uma mureta. Que significa essa vida, que pensa e deseja esse pequeno ser,
Que pensamento contém? Deixemos de lado a botânica, a química, a estrutura orgânica. Busquemos o mistério que das profundezas anima essa vida. Esta pequena planta sabe muitas coisas. Nós o deduzimos pelo fato de que ela sabe fazer. Se não as sabe como consciência desperta e refletida que as conheça, conscientemente, pela razão e pela análise, o fato de que ela se comporte como se as conhecesse prova que deve saber de outra maneira. Estranho modo ele saber inconsciente, mas ele é habitual na vida. Entretanto, se possuímos os efeitos de uma sabedoria, sinais evidentes que revelam a sua recôndita presença, e se essa sabedoria não se encontra no consciente do ser, é necessário procurá-la algures. Onde? Essa consciência cobre apenas o campo da sua atividade imprescindível aos fins da evolução. Se para o ser individualizado o resto do universo é um oceano de mistério, sepultado no inconsciente, só é relativamente a ele e não em si mesmo, porque esse oceano de inconsciente é formado de seres, cada um consciente do seu pequeno trabalho, funcionando todo imerso em uma atmosfera de pensamento, que o guia e rege. Quando, pois, cada ser nos demonstra que sabe resolver todos os problemas inerentes às suas necessidades vitais, isto significa que por ele sabe e pensa o consciente universal, que lhe transmite somente a conclusão do seu raciocínio, com um impulso, cuja análise o ser não sabe fazer, mas que lhe diz em síntese: faça isto. Então ele, ignorante do funcionamento do todo, passa a ser um instrumento inconsciente do consciente universal, que funciona por ele onde ele não pode nem sabe atingir. Não se nega, com isto, que o instinto seja formado pela experimentação da vida, com a técnica dos automatismos, como já dissemos em A Grande Síntese. Mas não falamos aqui dessa pequena inteligência a posteriori, e sim da superior inteligência a priori, que tudo guia, inclusive a formação do instinto, imprimindo-lhe a direção necessária, de acordo com o plano geral da evolução. Os impulsos fundamentais de nossa vida, tanto os do destino individual, quanto os do destino coletivo, que se desenvolvem na história não constituem um produto racional e consciente, sendo insuficiente para explicar-lhes a gênese somente um instinto puro formado pelas experiências do passado, pois derivam do consciente universal, que trabalha por nós onde ignoramos. Aquela pobre e ignorante plantazinha sabe, pois, viver por si mesma, conhece os meios adequados para isso, proporcionados ao seu escopo e ao ambiente, sabe escolhê-los e coordená-los. Ela quer viver. Ela quer crescer e sabe crescer. Ela quer reproduzir-se e sabe como fazê-lo. E, assim, cuidando não mais de aparência acessória, mas por intuição penetrando a forma que ultrapassa essa aparência, nós vemos um pensamento sábio que está além do consciente do ser, que enfrenta e resolve problemas, que opõe uma vontade decidida contra qualquer obstáculo, transpondo-os a seu modo. Aqui dentro desse humilde ser existe uma alma, embora sem o grau espiritual que atingiu no homem, ainda que não passe de uma esmaecida manifestação que o consciente universal ou alma do todo estendendo à periferia da sua manifestação, individualização particular, diante do todo, imersa no inconsciente. Esta forma é um transformismo contínuo. Efetivamente, não a encontraremos jamais idêntica a si mesma e periodicamente a vemos morrer e reproduzir-se e, assim, através da morte e do renascimento, por meio de uma renovação contínua, sobreviver sempre. Se a forma não pode assim existir senão continuamente renovando-se, deve então haver atrás dela o imutável, um outro seu aspecto, que permanece constante, aquele sem o qual não se explica e não rege a vida perene de um dado objetivo, caminhando através da incessante mutação de sua existência. E qual pode ser esse outro aspecto do dualismo, inverso e complementar, como é o imóvel diante do móvel? Qual pode ser ele diante da forma material, senão a sua imaterial ideia animadora, senão o pensamento que sabe tantas coisas e que, imutável,
se exprime revestindo-se de forma mutável. Penetremos ainda mais profundamente no íntimo dessa pequena planta. Então veremos que o seu ponto central como o de todos os seres, aquele para o qual tudo converge em síntese para depois